repente, o que acontece, Maria, é que aí eles fecham mesmo para os alunos, porque para a gente poder digitar, sabe? Aí fica, porque senão fica muito acesso, né? Mas eu já deixei até o recadinho. Quando eu acabei de digitar, eu deixei até o recadinho lá para vocês no grupo, para vocês verificarem a notinha, né, de vocês. Então, se qualquer notinha que vocês não tenham, entrem em contato comigo, tá? E aí a gente resolve, tá certo? Mas tem que fechar antes da recuperação, né? Senão não dá. Redação, eu não vou fazer recuperação, eu vou trazer essas redações, vocês vão me enviar essas redações que estão faltando, tá? Bom dia, Gabriel. Vocês vão me enviar essa redação que vocês estão me devendo, tá? Então, vou ficar no pé de vocês para me darem a redação. Fechou, então? Gente, abram a apostila de vocês. Vou botar lá na minha apostila online. Todos têm apostila? Como é que é? A apostila nova, professora? A apostila nova, começa hoje. Ontem, né, começou. Qual é a situação? Eu ainda não tenho. Ah! Então tá bom. Já vou deixar deveres para semana que vem, viu, dona Ana? Não, já vou agilizar, professora. Pode ficar tranquilo. Eu também não fui nem comprar a apostila da minha filha ainda. Eu tenho que ir lá. Não, sair daqui tem que ir lá. Aí eu fico pensando, hoje à tarde eu acho que eu vou. Ela já começou ontem também. Olha, sinceramente, eu acho que uma boa parte do pessoal aqui da sala acho que não tem. Tipo, né? Deixa eu ver quem foi que me disse aqui. Deixa eu ver. Tá. O Davi não tem, a Mariana não tem. Ana Larissa tem? Eu tenho. Tá. Thaís não tem. O Gustavo tem. Tem, né, Gustavo? Também, né? Se o Gustavo não tiver, meu Deus. Meu Deus. Acho que a mãe que recebe já fica lá separada dele. Deixa eu ver. Quem mais não tem aí? Tá. Então coloquem quem tem, né? Coloca lá na primeira página que diz que é o barroco, tá? Outra coisa, a nossa aulinha de literatura da semana passada, eu vou repor, deixem para repor quando nós tivermos uma atividade para corrigir antes da prova, tá? Daí eu vou marcar no contraturno à tarde, aí é só correção de atividades, daí eu não vou marcar presença, daí quem quiser participar, né? Tá? Daí a gente combina um dia bonitinho depois do conteúdo, aí quando ficar lá aquelas atividades lá da hora do estudo, ou atividade lá do caderno de atividade, sabe? Aí a gente marca um horáriozinho em contraturno para fazer, pode ser? Pode. Então tá. Fechou então. Aí a gente marca direitinho aqui. Fazer a chamada, senão eu esqueço. Hoje é dia 14, né? 14. Atenção para a chamada. Deixa eu botar aqui. Tá. Ana Larissa. Professora. Aqui. É que eu já botei a tua, Ana Beatriz, por isso. Tá. Sem problema. Camille. A Carol não tá, né? Davi. Felipe. Gabriel. Guilherme. Gabriel. Tá ali. Gustavo. João Gabriel.
Tá. Júlia. 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 Não. Tá. Cauã também não. Levi. Levi. Tem. Maria Eduarda. Maria Luísa. Maria Luísa? Tá aqui, né? Não. Malu? Não? Tá. Mariana. Miguel. Rafael. Sofia. Tiago. Vinícius. Rafaela. Aqui. Vitor. E a Thaís. Fechou, então. Só, então, Carolina, Júlia, Cauã, Levi, Maria Luísa e Rafael que faltaram. Fechou? Então, vamos lá. Gente, vou compartilhar a nossa telinha, tá? E eu quero que quem tem a apostila, coloquem lá no Barroco para vocês fazerem algum tipo de anotação que eu pedi para vocês colocarem, tá? O que é importante, o que não é. Nós vamos fazer uma retrospectiva, uma linha do tempo, porque eu sempre gosto de fazer linha do tempo, né? De um bimestre para o outro, de um ano para o outro, para sempre lembrar o que a gente estudou das escolas literárias e perceber essa evolução que nós temos em relação à literatura junto com a sociedade. É muito importante que a gente tenha esse pensamento. E esse período agora que nós vamos ver, que é o Barroco, é um período muito importante para esse divisor de águas, né, da literatura. Porque nesse momento aqui, agora vocês vão perceber, tá, gente? Vocês vão perceber que a literatura, ela vai agora, tudo que acontecer em Portugal, vai acontecer, tudo que acontecer vai ser primeiro em Portugal para depois chegar aqui no Brasil, né? Porque nós vamos ver agora essa evolução que eu vou... Vocês estão vendo minha tela? Sim, professora. Ok. Então, para vocês perceberem, né, o que o Barroco representa para a sociedade desta época, e que o Brasil já foi descoberto, né, juntamente com o quinhentismo, né, lembram? Então, a gente vai ver, por isso daqui para frente, agora vocês vão ter barroco português e barroco brasileiro, arcadismo português, arcadismo brasileiro, romantismo português e o romantismo brasileiro. Sempre vamos estar muito voltados nessa parte aí, tá? Então, só vamos nos desvincular mesmo nessa ideia aí quando nós tivermos o pré-modernismo, né? Que não teve na Europa nem em Portugal, nem, não tivemos na Europa nem no Brasil, em Portugal, só aqui no Brasil, né? E depois a questão modernista, que aí a gente se desvincula totalmente lá da parte de Portugal e ficamos vigentes somente e no Brasil, tá? Porque tem ideias novas e outros pensamentos, outras valorizações de linguagem, enfim, né? Daí vocês vão ver as fases do modernismo, e aí vocês vão ver que tudo isso teve para que acontecesse toda aquela... Para nós chegarmos ao modernismo, até a literatura contemporânea, que é a atualidade, nós tivemos que passar por todo esse processo da literatura, toda essa evolução literária, tá? Então, só vamos dar uma recapitulada e lembrando um pouquinho, desde lá da época do trovadorismo, né? Lá nós tivemos uma literatura medieval, né? Onde nós tínhamos os palácios e que lá dentro se voltava, e que a poesia se voltava para o palaciano, né? Voltava-se para o rei,
Ou, quando se voltava para os camponeses, eram de forma chula, vulgar, como nós vimos na linguagem da cantiga de amigo, né? Que era mais vassalo. Então, nós vimos lá nesse trovadorismo toda uma linguagem diferenciada. Nós vimos o galego-português, lembram? Eu também falei para vocês da questão do galego-português, pela questão da evolução da língua, né? Porque ali nós estamos em período de. Nós estamos em período de aquisição de terras, né, domínio de terras espanhola, ou união de reinos, ou enfim, guerras religiosas como as cruzadas, né? Então a gente viu tudo isso na história do trovadorismo, né? Na literatura trovadoresca, e a partir daí eles fizeram as suas poesias, e aí o galego-português nada mais é do que o início, né? A junção do português já misturado lá com o latim, né? Não é nem só latim, mas também eu tenho o vulgar, né? Que está se evoluindo e cada um está criando a sua língua, né? Por isso que a gente vê assim, ó, o espanhol, o italiano, o francês, a gente consegue entender algumas palavras, o português, né? Porque eles provêm da mesma origem que é do latim, né? Então, por isso é que algumas palavras a gente entende, sim. Claro que daí cada região vai tendo um linguajar diferente. Tanto é que na Espanha nós temos a linguagem espanhola e temos a raiz mesmo, que dizem, né? Que é o catalão, tá? Então, o catalão ele é uma parte da língua que é a origem mesmo da língua espanhola e que ficou só numa determinada região da Espanha, enquanto as outras foram evoluindo, como a nossa, né? Então, nós temos o português de Portugal, né, que é a nossa matriz mesmo, e nós temos a nossa, que aí aconteceu essas variações linguísticas, e assim acontece também na literatura, e daqui para frente vocês vão percebendo cada vez mais. Aí nós tivemos essa evolução, esse momento do trovadorismo, o teocentrismo está muito vigente, né? A Igreja Católica comanda tudo, né? Porque ela faz parte do governo, né? O clero faz parte do governo, e assim foi se passando até que chegou o humanismo, que também ainda é uma literatura palaciana, mas já não voltada tanto para o palácio, né? Tanto para as poesias, as cantigas de amigo e de amor, né? Como eram colocadas. Elas eram ali no humanismo, já é um período de transição e o homem já está como protagonista daquela situação, já não é mais tão voltado ao catolicismo, né? Como se diz, não é tão voltada à igreja, não é tão cética para a igreja como era no trovadorismo. O humanismo ali, ele já vê o homem como protagonismo, né? Como protagonista de toda a situação. E assim a gente percebe nos teatros vicentinos que vocês explicaram para a prof, né? Que foi um trabalhinho maravilhoso que eu fiz com vocês. É para isso que eu queria que vocês fizessem esse trabalho para marcar essa época, porque essa época foi muito importante. Porque ali a gente percebe que o homem começa a ver as coisas erradas e que contradiz o que a igreja fala, né? Então, totalmente ele se contradiz, tá? Com as suas ações. E o teatro representa muito bem isso. E o humanismo, ele já começa a ver essa ação do homem na sociedade. Partindo desse processinho de transição com o humanismo, nós temos, então, o renascimento e o classicismo, né? Renascimento, o homem renasce, né? Ele começa a ter as suas próprias decisões, aqui a ciência já começa a ter a vigência, a igreja começa a perder os fiéis por conta
da ciência mesmo, e até da reforma, a contra-reforma de Martinho Lutero, né? Enfim, tudo isso contribui para que a igreja, que aconteça a decadência, né, da igreja católica nesse momento, tá? Então, nesse período, nesse momento, eu estou vendo aqui a mensagem da Camille, desculpa, eu não abri aqui o grupo. Então, nesse período, a igreja foi perdendo muitos fiéis. Por quê? Foi descoberto, então, que a Terra era redonda, a ciência começou, através dos astros, perceber, né, que ela mudava, né, que a Terra girava em torno do Sol. Enfim, ali Galileu já começou a pensar nesse sistema, né? E aí os portugueses tolos, que não eram nada, né, colocaram suas caravelas ao mar e foram em descobertas. Quando a gente fala nesse período de Renascimento e o classicismo, não que outras caravelas não tivessem ido, né? Eles foram, certo? Só que as caravelas fraquinhas, né? E as caravelas fraquinhas e passavam pelas tormentas e não voltavam. Então, o que eles acreditavam? Desafiaram a Deus, e aí desafiaram a Deus, e aí eles morreram. Mas aqui não era exatamente isso, né? Que eles olhavam lá, porque eles pensavam, né? Que olhavam lá para o horizonte e eles caíam, né? No penhasco. Então, quando os portugueses foram em busca de terras e de coisas, que voltaram para Portugal com as especiarias, ele falou, opa, né? O rei ficou bastante oriçado, né? Que ele queria mais. E aí, porque ele trouxe especiarias, certo? E as especiarias naquela época eram muito importantes por conta como é que eu posso dizer? Da refrigeração, do mantimento, né? Dos alimentos, porque não tinha geladeira na época e o que vinha eram as especiarias que mantinham os alimentos, tá bom? Então, quando a gente fala, quando eles voltaram com essas especiarias, eles refizeram um mapa para voltar. Essa volta, né, essa ida, perdão, né, essa primeira ida às Índias, os portugueses, rendeu uma obra, né, que foi os Lusíadas. Então, os Lusíadas é a obra principal de Camões, nessa época do classicismo, que mostra o povo português como um herói, dedicado ao rei, né, e ao povo português, que fala da trajetória deles até as Índias, enaltecendo o povo português. Então, nesse período, tem gente que está querendo entrar, né? Vocês estão vendo? Eu não posso parar agora. Então, nesse período, eles não... Nesse período, então, eles começaram a valorizar a ciência. E a Igreja Católica automaticamente foi se deixando de lado, né? Porque a ciência ia lá, provava, né? Eles provavam o que eles faziam, tá? Nesse período. Às vezes a gente fala coisas assim tolinhas, né? Às vezes a gente vê que para nós é tão tolo, mas na época uma descoberta era, meu Deus do céu, né? Então, é a mesma coisa hoje, eles querendo buscar a vacina, né, dessa nossa pandemia. Então, a evolução da ciência foi muito grande, né? E nesse período, gente, a ciência ela vai começar a ter divergência, a igreja vai ter divergência com a ciência, ou tu segue a Deus, ou tu segue a ciência, os dois não podem. Então, hoje em dia que a ciência e a igreja, eles estão indo no mesmo caminho, porque tudo que não é comprovado cientificamente pode ser um milagre, mas caso contrário, não, tá?
Então, a gente tem que ter essa ideia da ciência da igreja como eles eram inimigos, tá? Então, vamos lá. E aí, a partir do classicismo, tem uma escola literária chamada Barroco. Acredito que a professora Helenice já tenha trabalhado o Barroco com vocês. Concordam? Sim, a gente já viu Barroco, Pro. Já viram o Barroco. Vocês perceberam com a Helenice que as imagens são todas voltadas para a religião, né? Então, o Barroco, ela é uma escola literária carregada de religiosidade. Então, imaginem vocês, né? Que vocês passaram por uma reforma naquela época da Igreja Católica, né? Com Martinho Lutero. Logo, consequentemente, veio a ciência, né? E você fica confuso, ou eu não posso nem ser religioso, ou eu sou religioso, ou eu sigo a ciência. Os dois eu não posso fazer. A sociedade naquela época vivia a sociedade vivia um período muito conturbado, tá? Na época do Barroco, né? Ele vivia um momento que muito conflituoso internamente por essa questão. Tá? E nós temos representantes da nossa literatura que vão ver muito isso. Então, na imagem, a imagem contrasta muito assim, ó, na apostila de vocês deve ter, né? Uma imagem muito assim como o purgatório e o inferno, né? O inferno muito representado pelo laranja, pela cor pesada, né? Pela cor avermelhada, que contrasta com o azul celestial, né? Com aquele branco, com os anjos, certo? Então, assim, a religiosidade e o profano, né? Eles estarem assim em contradição, o que é pecado, o que não é, enfim, né? Então eu quero que vocês entendam que o Barroco é um período assim, ó, agoniante. Sintam o Barroco desta forma. Ele é totalmente contraditório. Nas artes, nas esculturas, na pintura, a gente vai ver muito isso, um sofrimento exagerado, né? E na literatura nós vamos perceber a angústia através das palavras, das figuras de linguagem, que aí vocês vão ver que elas são muito carregadas, muito exageradas, muito. A gente vai ver assim, a nossa próxima escola literária, depois do Barroco, é como se a gente passasse por um turbilhão, sabe? Assim, imaginem passar por uma máquina de lavar roupa, batendo, 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 e depois sair aquela água. Então, quando, né, de bater, e aí a gente vai para o arcadismo, que vai ser uma literatura completamente mais leve, né? Vai buscar outras coisas, a simplicidade. E aqui não, aqui ele vai buscar riqueza, vai buscar o ouro, né? A gente vê naquelas igrejas o ouro, os anjos, né? Enfim, o mármore, né? Ele é muito marcante nessa escola literária. Então, eu quero que vocês entrem nessa escola literária se mostrando assim, confusos e conflituosos. Imaginem vocês nessa sociedade, tá? Então vamos começar. Fiz um resuminho aqui para vocês, para explicar um pouquinho mais a contextualização histórica do que representa o Barroco, né? Coloquei em tópicos as características e vou explicando. E mencionei os principais autores, mas eu não falei deles, tá? Então, na próxima aula eu vou falar deles. Fechou? Então vamos lá. O Barroco, né? Então aqui, ó, tem essa imagem do Aleijadinho, que representou o Barroco brasileiro na pintura e nas artes, né? Nas igrejas, que ele, lá em Minas Gerais, ele colocou bem as características do Barroco, tá?
Então, aqui, o barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca, tá? Como eu falei para vocês, elas vão estar muito ligadas à sociedade. Esse período vai estar muito ligado à sociedade, demais. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que acontecia na sociedade para ter ideia do que é realmente essa escola literária, tá? Essa época surgiu no final do Renascimento, manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Então, quando eu falo para vocês que ele vai ser uma literatura pesada, é por esse motivo, né? Ele quer ostentar o que ele tem através da extravagância e mostrar as riquezas que aquela colônia buscou, tá? O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, causou grandes reformas no catolicismo, em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. A igreja não tinha um lugar certo, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Não tinha uma cúpula, né? Ela tinha os reinos, elas estavam nos palácios dos reinos, certo? Então, eles queriam concentrar, né, em alguma coisa, a Igreja Católica em alguma coisa, em algum lugar. Onde é que é concentrada a Igreja Católica, gente? Alguém pode me Na falar? Europa? Na Europa, mas em que país hoje? O Vaticano, não é? Tudo tem que passar pelo Vaticano. Ali é a sede da Igreja Católica agora, né? Então esses palácios, né? Eles começam, então, ter uma autoridade, como aconteceu de ter o Papa, o primeiro Papa. Foi aqui que isso aconteceu. Foi nessa fase que aconteceu. No período do Barroco, que teve essa fase do catolicismo, que eles reafirmaram um lugar. Eu estava conversando com a outra turma, né? Desculpa a minha ignorância, mas eu não sou tão afinca assim da história, ou geograficamente falando, ou historicamente falando, né, me aprofundar com isso. Mas o Vaticano, eu acho que ele é um estado ou um país dentro de Roma, não é? Eu não sei exatamente, ele é um governo. O Vaticano é um governo, né? É um lugar onde tem suas próprias leis, não é? Vocês já estudaram isso na história? Lá na outra turma eles estavam dizendo que ele é uma autoridade ali dentro. Eu sei que é a autoridade máxima da Igreja Católica, né? Isso eu sei, que é o lugar onde, Sim. né, que tudo se passa ali e que todas as como é que eu posso, filiações, né, da Igreja Católica devem a ele, né? E tudo se passa ali, né? Tudo que acontece corrupção. Agora, outro dia passou a corrupção lá não é Mariana, lá em Minas Gerais, aquele padre, o padre Robson, né? Porque né, ele pede ajuda para criar uma grande igreja lá que eles vão, né? O Filho Eterno, o Pai Eterno. E aí né, explodiu aí que estava acontecendo, que eles tinham altos terrenos de praia e não sei quem. Quem é que julgou eles, gente? Aqui tiveram todo, né, na igreja, que tiveram todo, a polícia veio porque envolve a sociedade, claro, né? Mas quem é que julgou eles lá também, que estava junto com a polícia aqui? O Vaticano, o Papa. Então, tudo que acontece na Igreja Católica vai lá.
Então, foi aqui que aconteceu isso, foi nesse momento aqui que surgiu o Vaticano, tá? E aí ele tenta, ó, a autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada, eles reafirmaram com com o Vaticano, né? Depois de perder muitos fiéis, por conta da ciência, por conta da reforma, né? Aí a Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Tanto é que a Companhia de Jesus veio nas caravelas, né? Os jesuítas, isso são os jesuítas, é a Companhia de Jesus, tá? Os jesuítas vieram junto nas caravelas para mostrar, tá? Para mostrar aos índios, né? Catequizar os índios. Isso já foi o primeiro passo de um ensino, né? Lembram lá que a gente conversou que eles criaram, teve um padre lá que criou a gramática do indígena, né? O Tupi-Guarani, para que eles pudessem ter essa comunicação. Ou eles tinham comunicação através dos teatros, lembram? Que a gente viu isso? Para mostrar o que é a Bíblia, né? O que era a igreja, tal, trazer os índios para os cristãos novos, né? Para dentro da Igreja Católica. Então, eles vieram da Companhia de Jesus, tá? Ela exerceu um papel importante da difusão do pensamento católico aprovado no Concílio de Trento. A Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536, ameaçava a liberdade de pensamento. As bruxas, né, que eram queimadas, tudo que era contra a igreja ou contra o governo, né, eram queimados em praça pública ou até decapitados, né? O clima era de austeridade. Se eu falar qualquer coisa que vocês não concordem, historicamente, eu acredito que vocês saibam muito mais do que eu, tá? Eu quero que vocês me complementam ou coisa do tipo, tá? Austeridade e repressão. Foi nesse contexto que desenvolveu o movimento artístico chamado Barroco, uma arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. Barroco é igual à religião. Tudo voltado principalmente ao catolicismo, tá? Então é um período muito conflituoso para a sociedade da época, por conta da reforma, por conta da ciência. Então eles ficaram sem rumo. Antigamente eles tinham um rumo a seguir, que era Deus, e que a Igreja Católica tomava conta, e deu. E agora não, e agora? Eu sigo isso, sigo aquilo, não posso seguir os dois, enfim, né? Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, e estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Eles queriam findar mesmo, marcar território a Igreja Católica, tá? Essa é a ideia que a gente tem, marcar território. Por isso é que toda comunidade que a gente vê assim, ó, tem uma matriz e tem as capelas em volta, né? Aqui nós temos a paróquia, eu tenho a minha paróquia aqui perto de casa, que eu frequento, São Judas Tadeu, tem a paróquia ali da Santa Rita de Cássia, tem a paróquia da Santa Cruz, tem várias paróquias por aqui, por perto, ali ali do Roçado, que eu esqueci o nome, meu Deus. Tem ali, só que a matriz, né, ela, aqui no caso da minha comunidade, fica distante. Tá? A mesma coisa lá em Florianópolis, nós temos a matriz, a catedral, né? Que é a matriz. Então lá ela é de todas. A catedral ela é de todas, né? Então a matriz ela é a primeira, ela que e é muito vigente hoje nas grandes cidades, a gente não vê tanto, mas no interior a gente vê muito. Interior, que eu digo interior mesmo, tá? Tipo ali, ó, tem Biguaçu. Biguaçu eu tenho a matriz que fica no centro de Biguaçu. Aí eu tenho um interiorzão lá dentro. Lá dentro tem várias capelas que não tem missa todos os dias. Por exemplo, aqui na minha comunidade, eu tenho missa quarta-feira à noite, tenho a primeira sexta-feira do mês, tem a missa sábado, domingo, em horários variados. Lá não, lá eles são cultos que eles realizam sem a presença do padre,
ou às vezes a presença de um diácono, né? Então eles têm missa uma vez por mês, se eu não me engano, uma casa cada 15 dias, eu não sei como é que é o processo. Então, quando tem missa lá, ninguém perde, porque é a presença do padre. E ainda tem esse pensamento retrógrado dessa época, tá? Só para vocês terem uma ideia do que representa, como era forte, né, a religiosidade nessa época da Igreja Católica, né? Vamos deixar bem claro, dessa época aqui. Em quase todas as partes, a Igreja se associava ao Estado, né? Ela sempre está ligada à política, né? Vamos dizer assim, da época. Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge na construção de palácios, com o objetivo de causar admiração e poder. Esse surgimento dos palácios acontece através da ostentação do ouro, né? Eles queriam ostentar com mármores, né? Enfim, o que tinha naquele momento para ostentação, e eles queriam ostentar mesmo toda a riqueza do catolicismo, que dá essa questão de poder, né? Vamos para as características. Cada segmento tem a sua característica. Nós temos as características gerais, né, que surgem do barroco, mas cada segmento tem a sua. Então, a questão das artes, ela vai ter o seu segmento a partir dos traços, né, que trazem as figuras. Eu, na literatura, vou trabalhar o quê, gente? A palavra, né, dentro da literatura. O que o barroco vai representar nesse período? O que ele vai trazer nesse período, né, diante da literatura? Dualidade, contradição e complexidade. Dualidade ele vai estar, a gente vai perceber nas palavras dos representantes dessa época, dos autores dessa época, um duelo muito grande dentro deles, que é um conflito que eles têm interno, ou sigo a igreja ou sigo a ciência, entre o céu, o inferno, entre o pecado e o perdão. Tudo sempre vai ser muito contraditório para eles, né? Então, eles não sabem, meio que perdidos, cegos, angustiante. Então, a gente vai perceber isso muito claramente nas poesias e no sermão do padre Antônio Vieira, tá? Obscuridade e o sensualismo. Sensualismo, gente, não é falar de sexo, né? O sensualismo é descrever a sensualidade da mulher, e que naquela época, tu descrever a sensualidade da mulher não era uma coisa legal. Então, o nosso autor que representa esse sensualismo, que é o Gregório de Matos, que ele tem todas as linhas de temas de poesia, né? Ele, quando fala do sensualismo, ele descreve a mulher de uma forma que não poderia naquela época. Tanto é que ele tem um apelido, que depois, quando vocês conhecerem ele, que eu vou apresentá-lo, né, melhor, vocês vão perceber que ele tem um apelido que mostra bem o que ele é mesmo, porque ele não tinha papas na língua, né? Ele falava e no entanto, ele era caçado naquela época, né? Pelo que ele falava aí do governo, do povo, da igreja, enfim, né? Temas religiosos e profanos, religiosos, né? A questão de Deus ali, mas os profanos em relação ao pecado, né? Ele está sempre ligado. Preciosismo vocabular, palavras difíceis, o cuidado, né, com o uso das palavras para ter essa preciosidade do vocabulário, que é importante que vocês tenham isso agora, entendam isso como vocês entenderam lá do classicismo, porque no parnasianismo, segundo ano hoje, vai começar a haver essa escola literária do parnasianismo, porque nós vamos voltar, né? Tudo essa época aqui que eles valorizavam, tá? Então, por conta do vocabulário. Valorização dos detalhes, né? Ele vai descrever os detalhes, tanto na pintura, né, que a gente vê os detalhes das figuras, das pinturas, os traços, quanto nas palavras também. Linguagem rebuscada, dramática e exagerada.
O uso de figuras de linguagem. Lembram que a gente trabalhou a figura de linguagem? Antítese, paradoxo. Que eu disse para vocês, é bom que vocês têm que entender muito bem essa figura de linguagem, porque ela vai ser característica de uma escola literária. Tá aqui, apresento a vocês o barroco, cuja característica é antítese e paradoxo. Tá? Eles vão ser, eles serão essas características. Então, a antítese nós vamos ver nos jogos de palavras, né, juntamente com Gregório de Matos, o paradoxo nos jogos de pensamentos, né, que vai ser com o padre Antônio Vieira. Tá? Ali embaixo diz cultismo e conceptismo. Isso daí tem na apostila de vocês. Se vocês folhearem um pouquinho, ou se não quiserem folhear, coloquem num cabeçalhozinho lá em cima. O que é o cultismo e o conceptismo? O cultismo, ele quer dizer o jogo de palavras. Se é o jogo de palavras, ele vai trabalhar a antítese. Quem vai trabalhar a antítese é o Gregório de Matos. Tá? Não que também não aconteça lá no conceptismo, tá? Mas o conceptismo, ele é mais reflexivo, porque ele vai trabalhar o jogo de ideias, né, que é característica do nosso paradoxo, e que quem vai trabalhar isso mais na questão da reflexão é o padre Antônio Vieira. Quem frequenta, quem vai à missa, sabe que nós temos a hora do evangelho. Depois do evangelho, nós sentamos e nós escutamos o sermão do padre. Aquele sermão do padre é para trazer uma reflexão do nosso dia a dia com um evangelho lido. E é o que acontecia nessa época. Então, o nosso padre Antônio Vieira, ele produzia os seus sermões, né? Para que o povo fizesse essa reflexão em relação ao que acontecia naquele momento. Depois, quando eu apresentá-lo também a vocês, na outra aula, vocês vão ver mais claramente isso, tá? Então, os autores em Portugal. O Barroco, em Portugal, teve como marco inicial do ano da morte do escritor de Camões, em 1580. Mas é em 1600 que começa a ter verdadeiramente os primeiros registros do Barroco, tá? Então, por isso também ele é chamado de seiscentismo. A literatura costuma colocar 1601 a 1701, né, de 1600 a 1700, por exemplo, o Barroco, depois 700 a 1800, né, no caso, o Arcadismo. Então, ele também é conhecido como seiscentismo, porque é 1600, 1500 e quinhentismo que a gente viu, né? Então, o principal autor em Portugal foi o padre Antônio Vieira, tá? Ele, depois vocês vão conhecer um pouquinho mais dele, tá? E aqui no Barroco, nós temos o Gregório de Matos. Ele foi o maior representante porque ele também fez valer, como o padre Antônio Vieira, que vocês vão ver depois, para ser reconhecido. Vocês viram que nós temos tantos outros, mas o que representou mais claramente o Barroco foi Gregório de Matos. Bento Teixeira, eu quero que vocês gravem aí, tá? Marquem aí na apostila. Bento Teixeira foi o autor que abriu o Barroco brasileiro, o Barroco brasileiro com a obra Prosopopeia, coloquem aí, tá? Então, Bento Teixeira foi o autor que abriu o Barroco brasileiro, 1600, né? Com a obra Prosopopeia, coloquem um cantinho aí. Mas Gregório de Matos é o maior representante desse período. Vocês vão ver vários autores assim e vão ver o que mais representou daqui para frente, né? A gente sempre vai ter o que teve maior relevância naquele período literário, tá? Bom, aqui eu tenho um trechinho de um sermão, tá? Do padre Antônio Vieira, que eu trouxe para vocês perceberem o que ele escrevia, né? Tem o sermão do Sexagésima, que ele é muito conhecido, tá? E que nós vamos trabalhar ele na apostila. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa
em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus. E se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque o desatendem e a desprezam. A desatendem e a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e abundância, que colhe 100 por 1. Aqui a gente tem um jogo de palavras, né, através de algumas contradições, e também riquíssimo em metáfora, tá? Gente, a Bíblia é rica em metáfora. Eu lembro que meu professor de literatura diz teoria da literatura. Pensa, literatura e teoria da literatura. Que nós tivemos teoria da literatura 1. E, quando a gente trabalhou a metáfora, ele levava a Bíblia para a sala de aula. Né? Então ele dizia assim, gente, a Bíblia é o antro, é o lugar onde se mais tem metáforas, para ele fazer essa reflexão, para nós fazermos a reflexão. Né? Então, eles usam muito isso. Ali eu tenho um soneto. Então, nós vamos perceber que Gregório de Matos vai trabalhar muito soneto, que era comum naquela época que nós já vimos os sonetos de Camões. Né? A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar, cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a casa do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para a levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então, aqui ele faz esse poema para mostrar o que é a sociedade baiana, né? O que é a Bahia daquela época, tá? Então, ele faz essa crítica. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui a minha tela. E vocês, deixa eu abrir o meu livro aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Alô? Sim, Pro. Ah, tá. Então, marquem aí para deveres. Marquem aí para deveres. Barroco, né? Aqui o que a gente viu, o objetivo. E aqui eu quero, né? Vocês vão ler um poema do poeta brasileiro contemporâneo José Paulo Paes, tá? Mas ele trouxe, era para ser um soneto isso aqui, tá? Não é porque não sei. Mas aqui ele trabalha essa questão da contradição. Eu quero que vocês vejam, né? A gente já viu o que significa antítese, o que são os paradoxos, as hipérboles, né? Então eu queria que vocês vissem as metáforas. Então eu quero que vocês vissem isso, interpretassem, de acordo com o que a gente viu sobre o barroco. E aí eu quero que vocês façam a página 6, tá certo? Estão vendo aqui? Então vai até a questão 6, tá? Entendido? Aí depois a gente vai grifando. Olha as imagens aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui as pessoas no fundo, né, como profano, as mulheres peladas.
Nessa época aqui, engraçado que nessa época aqui, as formas arredondadas, porque o barroco nas artes é isso, né? Formas arredondadas, as pirais, né? Não, espirais, né? Então, mostram aqui, ó, eu ia fazer bastante sucesso nessa época aqui, ó, nas forminhas arredondadas, né? Então, e aí mostra toda a luxúria de cima com o profano, tá vendo? Olha como olha a cor vermelha é muito presente, as cores muito marcantes, vocês estão vendo, ó, muito escuro, é tudo muito escuro. Tem outra tela aqui olha aqui, ó, a igreja aí que mostra sempre fazendo referência ao céu, à religiosidade, né? Olha aqui, ó, tá? Sempre sombreado, é muito forte. Tem outra também muito legal. Não sei se tem aqui. Olha aqui, ó, né? O ouro representa o ouro, o excesso, ostentação, né? Que, ó, os anjinhos ali, todos representados nessa igreja aqui em Salvador. Bom, certo? Então vocês vão fazer somente, ó, aqui a imagem de Jesus Cristo, né? Ele sempre vai estar voltado a isso. Questões do Enem mesmo, gente, é muito voltado a isso, tá? Muito mesmo. Então é importante que vocês tenham essa ligação da arte com a literatura, tá certo? Bom, dados os deveres, né? Acabou-se então. Mãos à obra e até, meu Deus, já passei do horário.